Fala pessoal, eu sou o Jordan, fui o primeiro garoto revelação no Rio Grande do Sul. Conversando com o Éder, a gente chegou à conclusão de que a gente poderia ajudar vocês e até para evoluir ainda mais o concurso, poder preparar um pouquinho melhor o candidato para chegar na hora do desfile mais preparado, de uma forma mais pronta para o que espera ele lá. Porque quando a gente imagina o concurso, a gente só imagina que vai ganhar uma faixa, enfim. Só que, porém, tem algumas pessoas nesse meio que querem algo a mais com esse desfile e esperam algo a mais. E eu vou te contar que, normalmente, no júri, a gente vai ter agências, a gente vai ter promotores de eventos grandes, como, por exemplo, o Miss Rio Grande do Sul. E para quem gostar dessa área, que como eu adoro essa área de desfiles, porque é um lugar onde eu conheço pessoas, onde eu me tornei quem eu sou hoje. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho do quanto é que vale ser garoto e garota revelação. Eu fui amigo de quase todos os garotos e garotas revelação de quase todos os anos, mas esse ano, vamos dizer assim, especificamente, eu não conheço ninguém que vai desfilar. E o concurso Garoto Revelação me fez evoluir, me fez passar de patamar, vamos dizer assim. E pode fazer você passar também. Só que para isso você precisa estar preparado para o dia. Porque assim não tem segunda chance. Uma coisa que eu considero, assim, que eu vejo em quase todos os desfiles, como o Éder falou, que o pessoal olha, nossa, mas esse não é o mais bonito. Mas eu quero dizer para vocês assim, nem tudo no concurso de beleza é só beleza física. Até porque a gente tem 4 requisitos: beleza, passarela, simpatia e desenvoltura. Bom, depende do evento, do Éder eu não sei como ele vai formatar para a final. Então, normalmente, a gente tem 3 requisitos além da beleza física. Então, assim, que tem um peso muito maior. Vamos imaginar que cada um vale 5 pontos, a gente tem 15 pontos disputados em outras áreas e 5 pontos para beleza. E uma das coisas que eu sempre percebi, principalmente no Revelação, um concurso, ele é um concurso ímpar, porque a forma que você se expressa, vamos pensar no nome do concurso, garoto e garota revelação. Então, uma das coisas que eu sempre percebi é o seguinte: você precisa ser meninão, você precisa ser meninona, vamos dizer assim, jovem, mas com uma cabeça de adulto. Mostrar que vocês já trabalham, que vocês já estão se dedicando, já estudam. Esse tipo de retórica, vamos dizer assim, é o que faz o jurado brilhar o olho. Eu fui jurado, sei lá, centenas de vezes. Eu fui candidato muitas vezes também. O que eu mais noto também é a seguinte: é uma pergunta ruim do jurado. Parece bobo assim. Mas uma pergunta ruim? Sim, tem muita pergunta ruim. Até porque não tem como filtrar a pergunta na hora da pergunta. O Éder vai passar para o jurado faz a pergunta que ele quiser. Então, se a pergunta for ruim, como normalmente eu já fiz pergunta ruim, cara, sendo que eu já fui candidato. E não é por querer, é porque na hora a gente fica pensando em várias coisas. O que eu quero conhecer desse cara? E às vezes ele não entende a pergunta, ou às vezes eu não me expressei direito, e acaba surgindo um grande problema. E a técnica que eu sempre botei em prática no Revelação e sempre funcionou, eu ganhei 14 concursos, todos que o Éder faz. Então assim, eu não teve nenhum que o Éder faz que eu não tive a primeira faixa, vamos dizer assim. E isso normalmente se teve a minha dedicação. Eu sempre estudei muito, eu sempre li muito, para que eu chegasse na hora lá e eu tivesse conteúdo para falar para eles e mostrar por que eu deveria ganhar. Várias vezes eu vi perguntas assim de ganhar o concurso, por exemplo. Por que você quer ganhar o Garoto Revelação Rio Grande do Sul? Aí você pensa, cara, matou, o cara vai ganhar o concurso. Ele diz, porque eu acho legal. Fudeu, cara, fudeu. Tu perdeu o concurso por uma bobagem que você falou. Várias pessoas já perderam o concurso por algumas coisas, alguns motivos bobos. E quem ganha precisa pensar em engrandecer ainda mais o concurso. Como eu ganhei, eu pensei em como que eu podia agregar ainda mais para esse concurso e fazer com que ele crescesse ainda mais. Pensando nisso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi ajudar a galera a ter uma entrevista melhor. Porque não é só uma entrevista, pensa, a entrevista ela é muito mais do que isso. Ela vai para a tua vida depois, vai levar isso para a vida toda. Quando eu falei pro Éder que eu gostaria de agregar de alguma forma, para quem ainda não sabe, eu vou ser jurado na final, e quando ele me fez o convite, a primeira coisa que eu falei para ele, então eu quero agregar. E a forma que eu encontrei de agregar valor ao concurso e aos candidatos é ensinando dessa forma, tá? Eu só queria explicar um pouquinho para vocês por que eu decidi fazer esses vídeos aqui. Eu fui lá no Éder, a gente conversou para fazer isso. É que é a forma de engrandecer o concurso. É a minha participação para esse concurso, tá? Porque quem ganhar precisa pensar nisso. Eu acho que o concurso vai te dar tantas coisas boas, tantos amigos, tanta exposição. E uma das coisas que eu quero falar para vocês é assim: quem ganhar, meu amigo, tem os seus 15 minutos de fama. Vamos dizer, os seus 365 dias de fama. Parece também outra coisa boba, mas não é, cara. Se você sonha um dia ter uma grande exposição,
ter o teu nome guardado na história vamos dizer, de alguma coisa, você precisa ser visto, você se acostumar com essa visibilidade. E para se acostumar com essa visibilidade, você precisa tê-la primeiro. O concurso ele vai te dar essa visibilidade, as pessoas vão te ver. Porque é tão difícil hoje nesse mundo tão disputado, todo mundo é bonito, a maioria das pessoas hoje é bonita, é bem vestida, cada vez mais as pessoas estão se cuidando mais, é mais difícil de você se destacar. Então no meio de tantas pessoas bonitas, a forma de você se destacar é chegar lá e destruir. Então, eu quero dar um exemplo de pergunta ruim, como sair dela. Quero que vocês usem, vamos dizer, o intelecto de vocês para chegar a uma resposta boa. Esforçar intelectualmente para conseguir um bom resultado. Por exemplo, eu já recebi uma pergunta assim, se eu era gremista. Cara, que pergunta de bosta, velho. Eu tive vontade de dar uma cadeirada no jurado, você vai falar que eu não ia dar, né? Mas eu pensei assim, cara, que pergunta de merda. E eu já ganhei perguntas assim, tipo... Por que você quer ganhar uma revelação? Jogou no teu peito assim o título, é só pegar. Já recebi pergunta ruim. Quando vem a pergunta ruim, a primeira coisa que eu sempre fiz foi o seguinte: como eu posso contar uma história para esse jurado? Deve ter vendedores aí no meio, pessoas que também conheçam muito. Às vezes é bom a gente lembrar de algumas coisas. História vende. Eu sempre que eu tinha entrevista eu contei uma história. Pequenininha, rápida, objetiva, mas sempre contei uma história e o porquê que eu tava ali. Eu queria ser lembrado na hora que eu subisse na passarela, o cara batesse o olho em mim e ele lembrar, porra, é esse cara aí que falou. Eu sempre quis me destacar, ser o melhor no que eu estava fazendo. Então, muitas vezes eu li muito sobre o concurso, li sobre praticamente qualquer coisa, uma hora, uma meia hora por dia, para que eu tivesse palavras novas na minha cabeça e na hora que eu precisasse pensar, elas viessem de uma forma mais fluida. Então, o que acontece? Eu aconselho você o seguinte, fazer pelo menos 1 hora de leitura por dia até o concurso. Ah, Jorge, mas eu não tenho tempo. Tá, foda-se. Eu tô dizendo assim, é o ideal. Vamos pensar assim, o ideal. Qual é o ideal? O ideal é 1 hora por dia. Ah, mas eu vou fazer 10 minutos. Uma linha é melhor do que nenhuma. Tenta não dar desculpa, porque o jurado tá ali, ele quer resultado. É quase que uma empresa, ele quer resultado. Ele quer que você dê o seu melhor e mostre por que você tem que ganhar. Então, quando ele jogar essa pergunta ruim, por exemplo, ah, Jordan, por que você é gremista? Você precisa brilhar, cara. Então, assim, na hora que você vai brilhar, é o seguinte... Você vai falar um exemplo. Ah, por qual é o seu time? Você vai dizer, bom, falar de futebol pra mim é uma coisa que eu me sinto confortável, até porque o futebol tá na minha família desde que eu era criança. Pra você ter uma ideia, meu pai era jogador. Então, assim, se eu sou gremista hoje é porque meu pai me influenciou. Assim, essa influência paterna, vamos dizer assim, me fez ser quem, vamos dizer, ter o time que eu tenho hoje. E pra te ter uma ideia, eu acabo nem assistindo muito futebol. Mas só aquela sensação, né? Aquela coisa gostosa de torcer por alguma coisa, até pra nossa vida é bom, né? Então assim, eu só dei um exemplo bobo agora aqui, bobo, assim, qualquer coisa aleatória que vem na minha cabeça, mas é pra você entender. Não importa a pergunta, você cria uma história. Normalmente eu uso muito o porquê. Bom, Jordan, por que tu acha que você merece ganhar esse concurso? Então, quando vem uma pergunta assim, essa é a pergunta fácil, cara. Você precisa ter ela quase pronta na tua cabeça. Você precisa pensar que tem um padrão de pergunta. E sempre houve um padrão de pergunta. E o padrão de pergunta é normalmente assim, por que você quer ganhar? Por que você merece? O que te fez vir até aqui hoje? Essas perguntas, você já tem que pensar o que você perguntaria para esse cara. Escreve no caderno várias perguntas. Responde todas elas com uma historinha. Existem 2 tipos de pergunta. A maioria das pessoas até já conhece isso, que é a pergunta fechada e a pergunta aberta. Pergunta fechada, por exemplo, é: Jordan, você prefere azul ou vermelho? É uma pergunta fechada, só tem 2 respostas. Você gosta de futebol ou não? Sim ou não, 2 respostas. Mas, por exemplo, às vezes, o que a gente quer ouvir lá é uma pergunta aberta. Por exemplo, por que você veio até aqui? Pronto, uma pergunta aberta, você responde o que você quiser. Se vir uma pergunta fechada, por exemplo, Jordan, você prefere desfile ou ser modelo, por exemplo? Aí vem 2 perguntas. Como transformar uma pergunta aberta para você poder explanar, você pensar nos porquês na sua cabeça e contar uma história. Por exemplo, ele fez uma pergunta: você prefere desfile ou você prefere ser modelo? Que eu fazia alguns comerciais, fiz até um comercial de TV grande, fiz um para Sicredi, a gente fez para Itaú, a gente fez comercial para na Arena do Grêmio. Então assim, surgiu essa pergunta uma vez para mim e foi uma pergunta fechada. A primeira coisa que eu pensei, como abrir essa pergunta? Aí eu falei para ele assim, algo parecido, tá? Bom, pessoal, assim, jurados, é difícil hoje eu dizer exatamente qual das duas vamos dizer, conquista mais meu coração. Mas eu vou ter que ser sincero, as passarelas para mim é algo assim que te dá um brilho diferente. Eu acho, vamos dizer assim, modelar um pouco cansativo, enfim, por mais que eu goste, se eu puder escolher, eu prefiro estar em cima da passarela, porque ali é o momento onde eu consigo me destacar, mostrar o meu valor, mostrar por que eu cheguei, por que eu tô ali, né?
Então as passarelas me têm vamos dizer, um espaço maior no meu coração, até porque uma das coisas que mais, olha só, chega a me arrepiar, que mais me marca é ver a minha mãe lá embaixo olhando pra mim e pensando assim, poxa, olha só como meu filho conseguiu. Então sempre que eu subo na passarela, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é minha mãe, que sempre me apoiou, e foi quando normalmente ela gritava sozinha, né, ela estava lá na plateia, lá gritando sozinha, eu morria de vergonha, mas é aquele grito que me fez ter força para hoje, eu acho que amar tanto as passarelas. Pronto, essa era a resposta. Então assim, uma resposta boba que podia ser, prefiro passarela. Perdi o concurso. Mas não, eu botei uma história, botei emoção. Quando você vai para o lado da história, você viu que dá para ir para o lado da história, brilha. Vai na história, bota emoção, coloca a família no meio e taca a fuder. É assim que se ganha um concurso. E você pode achar, mas eu não preciso fazer isso, tudo bem, cara, é a minha opinião. É o que eu fiz para ganhar 14 concursos grandes e os principais que a gente tem na nossa região, como o próprio Garoto Revelação Rio Grande do Sul. No meu ano tinha 160 candidatos, não é, vamos dizer assim, não é um concurso qualquer. É um grande concurso. Lá no júri tinha o organizador do Miss Rio Grande do Sul. Isso mostra pra gente como esse concurso vai abrir portas para que você passe de patamar, entendeu? Então assim, pessoal, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Amanhã a gente vai lançar mais um vídeo para vocês. Eu espero que eu tenha sanado dúvidas. Manda dúvida para mim. Eu vou pedir pro Éder colocar meu número aí para vocês. Pode mandar dúvida. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu quero ser claro com vocês e dizer a verdade. Porque eu podia vir aqui encher de florzinhas dizendo, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas não é bem assim, cara. Lá na hora é resultado. Tem que ser bom, cara. Tem que estar preparado. Se você não está se sentindo preparado, se prepare. Tem 20 dias ainda. 21 dias. Estude muito. Leia todos os dias. Para que chegue lá na hora, você tá cheio de palavra nova. E outra, tudo se aprende na prática, cara. Não tem essa, é prática. Senta, pede a tua mãe sentar na tua frente, você senta, bate um papo com ela, faz ela fazer as perguntas, você responde pra gente que você não conhece, é só na prática que você vai conseguir. Então assim, pega o conteúdo, aplica na prática que vai dar certo. Valeu, pessoal, obrigado, até mais.